Queridos irmãos, nós queremos saudá-los com a graça e com a paz do Senhor, desejar as boas-vindas àqueles que nos visitam, que possam ser abençoados pela pregação da palavra neste momento, e aqueles que nos acompanham e por um motivo ou outro não puderam assim se fazer presentes, desde já, como de costume, justificando a ausência do pastor Jonathan, mesmo se encontra hoje na cidade de Jardim do Seridó, onde uma vez por mês ele ministra ali naquela congregação a Santa Ceia do Senhor, assim como também outros atos pastorais, tendo em vista que aquela congregação se encontra sob nossa responsabilidade. Então seja você muito bem-vindo em nosso meio, e quero convidar você desde já a, de pé, abrir a sua escritura, abrir a sua Bíblia, na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versículo 7 ao versículo de número 11. Para aqueles que são da igreja, já sabem, nós estamos expondo de forma contínua esta carta, já está bem próximo de chegarmos ao fim da mesma. Primeira Pedro, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo de número 11. O texto vai nos dizer assim: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidões de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Você pode sentar-se. Quero convidar você a orar neste momento. Nós que já cantamos, acabamos de cantar a Escritura, e agora nós teremos a oportunidade de entender esse trecho e aplicá-lo às nossas vidas. Senhor nosso Deus, diante da Tua presença, nós queremos nos calar, para que somente a Tua voz ela possa ser ouvida. Esta voz, ó Deus, que tem falado ao Teu povo, que tem instruído o Teu povo, tem advertido, tem alertado o Seu povo, e tem feito esse povo crescer, tem feito esse povo descobrir que a cada dia precisa depender mais e mais do Senhor. E é nessa dependência, ó Deus, que confiamos, para que a Tua palavra ela possa ser transmitida por meio desse instrumento. Ser conosco. É assim que te pedimos humildemente em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, eu quero convidar você a permanecer com a sua Bíblia aberta. É um texto pequeno, né? Você percebeu aí que são poucos versos, são poucos versículos, mas que precisamos entender, compreender, na verdade, essa passagem, né? Passagem essa que está dentro de uma carta escrita aos cristãos da dispersão. Mas antes de adentrarmos propriamente ao texto, eu queria perguntar, o que você faria se você soubesse que o fim de todas as coisas está próximo? O que você faria se soubesse que os seus dias eles estão contados e você soubesse qual seria o último dia a ser vivido? O que você faria? Talvez você precisasse de um tempo para poder responder a uma pergunta como esta. Talvez você pudesse, tenha calma, porque eu não estou preparado para esse tipo de pergunta. Você precisasse aí refletir sobre aquilo que você iria fazer, Talvez nós tenhamos vivenciado essa pergunta de uma forma mais intensa na nossa infância. Aqui geralmente a gente não costuma mandar ninguém levantar a mão, mas faça só um sinal assim, quem é de uma geração onde se falava muito sobre o fim do mundo? Então, pouca gente, Pouca gente. Mas pelo menos eu me lembro que na minha infância se falava muito mais sobre o fim do mundo, sobre o fim dos tempos, sobre o mundo se acabando com fogo, o mundo se acabando com terremotos,
e isso nos causava um temor, né? Eu sou de uma geração onde a gente tinha mais medo de trovão do que essa geração de hoje. Embora muita gente tenha medo, continue tendo medo de trovões. Isso, essa ideia de que o fogo iria consumir tudo, que a terra iria se abrir, que algumas pessoas iriam ser queimadas por esse fogo ou serem engolidas por esse abismo, essa imagem ela foi criada e passava-se na TV muito mais filmes do que se passa hoje. Então eu sou de uma geração onde vivíamos com muito mais temor quando se pensava no fim dos tempos, quando se pensava na volta de Jesus, quando se pensava em um mundo se acabar. Eu não sei se você é dessa geração, mas aí essa geração ela foi crescendo, ela foi conhecendo novas tecnologias, ela foi adentrando em estudos, ela cresceu, e o fim dos tempos que tanto se falava na infância não veio. Aquilo que a gente esperava, datas específicas, elas chegaram e o fim dos tempos não aconteceu. E essa geração ela cresceu e parece-nos que pouco hoje em dia se fala sobre o fim dos tempos, e parece-nos que aquele temor que tínhamos quando era criança, parece que ele também se esvaiu. Em uma rápida pesquisa, irmãos, enquanto montávamos esse sermão, nós fomos aos recursos tecnológicos, né, para tentar encontrar eventos isolados sobre a previsão dos tempos. Alguns a gente tinha em mente, mas eu fiquei abismado com a quantidade de datas que já foram marcadas para o fim dos tempos. Se você fizer uma pesquisa rápida no Google, você vai também se surpreender. Desde os primeiros séculos até anos vindouros, existiram e existem datas marcadas, onde especialistas religiosos marcaram esse grande evento, o fim de todas as coisas. E essas datas elas serviram e servem ainda para alguns como marcos para este grande fim. E esse fim ele virá, irmãos. Isso é unânime, pelo menos para os cristãos, pelo menos para aqueles que professam a fé cristã. Isso é uma verdade. O fim ele virá. Embora que no nosso meio linhas teológicas elas se dividem no estudo da escatologia, né, da volta de Jesus Cristo, o pré-milenismo histórico, o pré-milenismo, o dispensacionalista, os amilenistas, os pós-milenistas, enfim, irmãos, embora que haja essa divisão, mas uma coisa é certa, nós cremos que Jesus vai voltar, esta é uma certeza. Muitos cristãos, eles ainda vivem essa expectativa e depositam as suas apostas em eventos e datas. Se você conversar com algumas pessoas de algumas denominações, eles estudam, né, de acordo com as suas interpretações, e eles dizem que falta tanto tempo para a culminância, né, para a volta do Senhor, e eles às vezes se comportam até como esses que já marcaram datas ao longo de toda a história. E aí talvez o foco da vida do cristão não seja a data específica de onde Cristo vai voltar, mas sim como devemos viver até esse dia chegar. Talvez o foco, aquilo que deva preencher os nossos corações, não seja a data, o ano, o mês, mas sim como deveremos esperar essa volta. Ou seja, como eu devo me comportar, como eu devo viver, como eu devo estar nesse mundo até essa volta. E é lógico que nós precisamos pôr em prática todas as instruções que o Mestre nos deixou, no tocante a uma vida de vigilância e uma vida de constância, porque afinal, Mateus capítulo 24, versículo 36 vai dizer: a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então nós estamos tratando aqui de um evento onde não se pode medir, não se pode estipular uma data. Todos aqueles que marcaram até o dia de hoje se frustraram, e todos aqueles que marcaram daqui para frente também irão se frustrar, porque aquele que detém o controle dessa data, ficou apenas para ele essa informação. E talvez se nós cristãos soubéssemos essa data, talvez alguns de nós não vivêssemos uma vida de vigilância que a Escritura nos requer. Talvez alguns de nós
deixássemos para entrar nessa vigilância ou nessa observância somente quando essa data se aproximasse. E que bom que nós não sabemos. Sabiamente o Senhor não nos revelou esta data. E aí, irmãos, talvez você deve estar pensando, essa não é a ideia central do texto. Nós falamos aqui sobre serviço, servir uns aos outros. A tela que você recebeu hoje pela manhã, se você for olhar, tem lá servir uns aos outros. Talvez você esteja pensando, essa não é a ideia central. Mas por que essa introdução falando sobre o final dos tempos? Irmãos, Pedro ele está falando sobre como os seus leitores deveriam servir uns aos outros. Sim, isso é verdade. Pedro, ao longo de toda a sua carta, ele vem instruindo os seus leitores a uma postura, a um pensamento, a uma conduta, a uma expectativa. Agora, neste momento, ele traz o elemento do fim dos tempos como pano de fundo para todas essas instruções. Na verdade, ele não vai falar de fim dos tempos aqui no texto que nós lemos. Se nós procurarmos voltar um pouco, capítulo 4, ele vai falar sobre julgamento. Ele vai falar para aqueles que estavam sofrendo perseguição, e ele vai dizer, olha, não entrem em pânico, não se desesperem, porque esses serão julgados. Ele já começa ali a apontar o julgamento. E agora, de forma mais específica, ele vai trazer instruções de como aqueles cristãos deveriam viver e conviver uns com os outros, só que ele estende agora um pano de fundo. Ele começa a falar sobre o fim dos tempos, sobre o fim das coisas. E ele diz, o fim de todas as coisas está próximo. Esse é o pano de fundo para todas as instruções que ouviremos nesta noite. E aí, irmãos, a gente precisa fazer um apanhado do contexto, né? Para que aqueles que não têm acompanhado a exposição dos outros sermões da carta possam entender, né? Nós devemos lembrar que esse texto de hoje, que aqui foi lido, ele faz parte de uma carta escrita pelo apóstolo Pedro aos cristãos da dispersão, né? Aqueles que estavam espalhados, passaram pela conversão, por N motivos, não estavam mais na sua terra natal, né? Estavam espalhados. E essa carta ela foi escrita entre o ano 60 e 68 depois de Cristo, já no primeiro século. E as pessoas já nessa data, já nesse início, elas já respiravam essa atmosfera de fim dos tempos. Nós devemos lembrar que essa carta ela tinha um propósito, que era encorajar os perseguidos a permanecerem unidos e permanecerem firmes, mesmo diante das perseguições, mesmo diante das acusações, das falsas acusações. Essa carta ela tinha esse propósito. Aqueles cristãos estavam vivendo a perseguição literal, na pele. Eles estavam sentindo o que eram serem perseguidos por servirem a Cristo Jesus. Essa carta ela tinha esse propósito. E nós podemos ver desde o primeiro capítulo a preocupação do apóstolo em mostrar um raio de esperança, de mostrar essa esperança em meio ao sofrimento vivido por cada um deles. Uma preocupação em mostrar o exemplo de Cristo, para que esse exemplo pudesse animá-los, pudesse encorajá-los. Nós já vimos isso ao longo das outras exposições. E aí ele vem trazendo desde o início da carta conselhos práticos, se é que podemos chamá-los assim, de como aqueles cristãos deveriam eles se portar de forma digna, como imitadores de Cristo Jesus, de como eles deveriam se comportar frente aos seus trabalhos, frente às suas lideranças, de como eles deveriam conduzir os seus lares, de como eles deveriam dar testemunho. Então, desde o primeiro capítulo, como a gente vem falando, é uma carta muito prática, ou seja, instruções onde deveriam ser vividas no dia a dia, na prática de cada um deles. E agora ele traz um elemento em seu discurso que até parece passar desapercebido, se for numa rápida leitura. Mas esse elemento, ele fazia parte daquele contexto, o fim dos tempos, o fim das coisas. E esse elemento, irmãos, poderia ser crucial para a manutenção da esperança daqueles cristãos. Esse elemento é o fim das coisas, é o fim dos tempos, é a volta de Jesus. Esse elemento poderia ser crucial para quem estava vivendo na pele o que era ser um cristão perseguido. Alguém que já estava desesperado pelas situações não se resolverem, ou muitos em alguns casos até se agravarem. Então o elemento, Cristo vai voltar, essas coisas irão passar, era
um elemento que trazia ao seu coração esperança, assim como também deve trazer aos nossos, porque embora não vivamos perseguições semelhantes aos cristãos da dispersão, mas basta-nos algum tempo observando um telejornal ou mesmo buscando informações em redes sociais, e a gente conclui, mesmo aquele que não tem um conhecimento tão apurado, a gente conclui que a coisa está indo de mal a pior, quando a gente olha a nossa esfera, quando a gente fala de N aspectos do nosso dia a dia. A gente lê as notícias e a gente não vê uma melhora, a gente só pensa assim, não, está indo de mal a pior. E aí aquilo que nos traz esperança é, Cristo vai voltar e vai pôr fim a toda essa realidade caída, a todo esse mundo falido, a todas essas teorias fracassadas. Cristo vai voltar e vai pôr um fim a tudo isso. E isso também nos traz esperança. Agora eu fico a imaginar lá no primeiro século, onde a coisa ainda estava muito nova. Isso deveria mover o coração daqueles cristãos a continuarem, a não voltarem, a não retrocederem, a não abrirem mão da fé salvadora, daquilo que agora eles estariam dia a dia propagando, daquilo que eles estariam agora frente aos seus perseguidores, mas ainda assim mantendo-se fiéis. A volta do Senhor era isso que os motivava a caminharem, a prosseguirem. Esse é o pano de fundo, irmãos. Versículo de número 7 vai nos dizer: ora, o fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. O que Pedro está se referindo aqui não é o fim das perseguições apenas. Ele não introduz esse assunto como uma forma de dizer aos seus leitores, não, tenha calma, esse sofrimento aqui ele vai passar, ele vai acabar. Na verdade, ele vem falar sobre o fim de todas as coisas, sobre o fim dos tempos. Ele está falando aqui sobre a volta de Jesus. Mas como viver diante dessa realidade, irmãos? Como viver diante desse quadro? Como viver à luz do fim? Como viver à luz do fim? Pedro agora ele vai de forma prática, vai instruir de como aqueles irmãos, com este pano de fundo, a volta do Senhor, como eles deveriam se comportar, como eles deveriam servir uns aos outros, como eles deveriam nutrir qualidades, dons recebidos, como isso deveria contribuir para a vivência deles. Diante desse cenário vivido pelos leitores, um cenário de dificuldade, de perseguição, de sofrimento, e é lógico, irmãos, que humanamente falando, as suas mentes elas pudessem estar cativas a esta realidade terrena. Aí você imagina que eles ouviram o Evangelho, que tiveram as suas vidas convertidas pelo Senhor, mas eles não receberam promessas como se é pregado hoje em dia, promessas de enriquecimento, promessas de prosperidade. Eles não ouviram isso. Talvez eles tenham ouvido muito mais na prática, e essa prática chegou muito rápido, aquilo que eles ouviram sobre que seriam perseguidos, que seriam por amor ao nome do Senhor, que seriam zombados em praça pública. Enfim, eles estavam vivendo essa realidade. E é lógico que, humanamente falando, irmãos, talvez alguns deles olhassem para as circunstâncias e dissessem, realmente a coisa está difícil, e talvez pela dificuldade da coisa, eles não estivessem mais agora enxergando como deveriam, talvez, e nós não somos diferentes deles, irmãos. Muitas vezes nós nos envolvemos com os problemas, com as dificuldades do nosso dia a dia, e às vezes a gente esquece, a gente passa a olhar apenas numa esfera horizontal, e a gente esquece de fitar os nossos olhos num cenário vertical, um cenário que aponte para a eternidade, um cenário que aponte para algo celeste, um cenário que aponte para algo divino. Às vezes, por nos envolvermos com coisas da nossa natureza, os nossos olhos são impedidos, porque estão aqui, nessa atmosfera, nesse plano horizontal, onde os problemas do trabalho, os problemas familiares, os problemas escolares, e são tantos e tantos e tantos. Talvez se fôssemos elencar aqui, uns tivessem mais do que outros.
E isso muitas vezes nos impede de enxergarmos no cenário vertical. E Pedro aqui ele está querendo apontar outro alvo para que eles pudessem fitar os seus olhos, irmãos. Nós devemos olhar mais para o futuro e menos para o presente. É lógico que ele não queria com isso instigar a ansiedade, ou seja, não, só pensem no futuro e isso gere ansiedade em vocês, mas nem tampouco a depressão por olharem para o cenário, que para alguns realmente seria um cenário depressor ou depressivo, pois só existia dificuldade, que Pedro está dizendo. Ele queria que as suas mentes elas fossem preenchidas com aquilo que lhes daria esperança. Esse pano de fundo, irmãos, a volta do Senhor, é o que deveria preencher-lhes o coração. Pedro está dizendo, vocês precisam trazer aos corações de vocês, à mente de vocês, algo que traga esperança, o fim de todas as dores e perseguições, a extinção das dores e preocupações, o início da alegria eterna pela presença do Deus vivo, o regozijo pelos céus. Tudo isso está dentro desse pano de fundo, a volta do Senhor. A ideia de Pedro é: sejam vigilantes, sejam sóbrios, sejam tranquilos, não se desesperem em descobrir a data do fim, vivam como se fosse algo iminente, prestes a acontecer, mas não entrem em pânico, não se desesperem. O texto vai dizer: sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Mas o que é que faria então eles não entrarem em pânico? O que faria então eles olharem para aquilo que estava ao seu redor e não entrarem em pânico? E de repente Pedro vem dizendo: o fim dos tempos vai acontecer, o fim dos tempos vai chegar, Jesus vai voltar, tudo isso aqui irá passar. Mantenham a calma, sejam sóbrios, ou seja, não entrem em desespero. Mas o que faria alguém não entrar em desespero, irmãos? A certeza da salvação. É isso que também precisa nos fazer não entrar em desespero. Efésios capítulo 1, do versículo 12 ao 14 vai nos dizer: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O que nos faz, irmãos, não entrar em pânico, em desespero, é a certeza da salvação, certeza essa que a palavra do Senhor nos garante. Quando nos bater o desespero, sejamos sóbrios, sejamos criteriosos. As suas práticas, irmãos, não deveriam mudar somente para não serem pegos de surpresa. As suas práticas, elas deveriam honrar ao Senhor em todo o tempo, deveriam ter uma vida devocional diante de Deus. Isso precisaria ser constante. O que Pedro está falando aqui é: não deixem para se aprontar somente quando o Senhor estiver voltando. Nós acabamos de ler a parábola das virgens. Metade delas deixou para se preparar quando ouviu que o noivo estava voltando. Elas foram nécias, elas foram negligentes, enquanto as outras, irmãos, viveram uma vida reta, a sua espera estava ali, de acordo, estavam com as suas vasilhas cheias, com as suas lamparinas munidas. E quando o noivo chegou e as chamou pelo nome, ali elas estavam prontas, preparadas, enquanto outras ainda tentaram dar um jeitinho. Não sei se era um jeitinho brasileiro, mas elas tentaram rachar ali o combustível com as outras, mas não. O que Pedro está dizendo é que o seu agir uns para com os outros, que o seu proceder uns para com os outros não seja consertado somente na última hora. Afinal, vocês nem sabem quando será a última hora. Então vivam de forma tranquila, testemunhem, tenham esperança,
o fim dos tempos chegará, o fim das coisas chegará. E aí ele começa agora de forma prática, como se estivesse trazendo conselhos para uma comunidade, de como eles deveriam esperar a volta do Senhor, mas enquanto essa não chegasse, como eles deveriam viver uns com os outros. O versículo 8 vai dizer: acima de tudo, porém, tendes amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Pedro, ele expôs o pano de fundo, como eu já falei, o fim das coisas, e agora ele passaria a orientá-los de como deveria ser o convívio entre os irmãos, enquanto aguardavam o fim de todas as coisas. Ele não está aqui se referindo, irmãos, quando ele fala de acima de tudo, numa escala de valores, mas ele está trazendo a ideia de que o amor é a base. Se você não ama o seu irmão, nem orar por ele você vai conseguir. Se você não ama o seu irmão, você não conseguirá nem orar por ele. Pedro se refere ao conhecido mandamento de Jesus: amai-vos uns aos outros. João capítulo 13, versículo 34. Nós precisamos entender, irmãos, essa expressão, cobre multidão de pecados. Quando a gente olha rapidamente, e talvez numa leitura não tão apurada, talvez a gente pense: será que esse amor ele passa por cima dos pecados, né? Será que Pedro está falando aqui de um amor que olha para o pecado e finge que não vê, porque passa por cima, ou seja, cobre a multidão de pecados? Ele não está se referindo ao amor que faz uma vista grossa, não. Ele está trazendo aqui a ideia de um amor que perdoa, de um amor que entende, de um amor que pacifica, de um amor que trata, de um amor que disciplina. É interessante, irmãos, que no original, lá no grego, essa expressão cobrir, ela tem a ideia de um cobertor que é esticado, onde quem está lá fora ele consegue ser alcançado por esse cobertor. Traz essa ideia, cobrir multidão de pecados, ou seja, aqueles que transgrediram, que cometeram algum pecado. Esse amor, ele é capaz de perdoar, de tratar, de disciplinar, para que ele possa ser trazido de volta à comunhão, para que ele possa ser trazido de volta, e esse cobertor possa aquecê-lo, possa mantê-lo em algo mais confortável. Nós devemos atentar, irmãos, a essa expressão também, intenso. São expressões curiosas, tanto o cobertor, né, e ele fala que tende, porém, amor intenso uns para com os outros. Somente um amor intenso, irmão, somente um amor verdadeiro, sem fingimento, alimentado pela verdade, um amor real e prático, poderia fazer com que aquela comunhão ela pudesse ser fortalecida num cenário de perseguição. Somente esse amor verdadeiro, onde é um amor onde um cuidaria do outro, poderia fazer com que muitos não voltassem atrás, pois estavam debaixo desse cobertor, pois estariam debaixo dessa proteção. Pedro vai chamar de que o amor cobre a multidão de pecados. O amor ele pode ser ordenado, pois essencialmente não é uma emoção, mas é uma decisão de querer que leva a alguma ação. Nós ficamos a imaginar, irmãos, quantos não foram naquela época aquecidos por esse cobertor esticado, quantos não foram encorajados a continuarem na caminhada, quantos não foram amados quando não mais tinham esperança, quantos não foram abraçados por esse cobertor, por esse amor que deveria ser praticado uns pelos outros, enquanto aguardavam o retorno do Senhor. O amor ele deve ser levado a sério, ele deveria ser intenso. Não apenas amar, mas amar de forma intensa. O cristão, nós, eu, você, nós devemos compreender que o amor de Deus nos perdoou aqueles daquela época, quando sinceramente nós confessamos as suas transgressões ao Senhor. Esse amor ele nos alcança, ele nos transforma, ele nos perdoa. E esse mesmo Deus misericordioso exige que esses cristãos que uma hora alcançados por ele também possam demonstrar para com o seu próximo esse espírito de perdão, esse amor intenso. Irmão Pedro está trazendo a ideia de que eles deveriam olhar para o amor para o qual
Deus derramou sobre a vida deles, perdoando-lhes os pecados. Pedro está dizendo: é este amor intenso que vocês precisam dispensar uns aos outros. Nós seríamos capazes, irmãos, de medir o nosso amor uns para com os outros, com o mesmo termômetro que aqueles irmãos mediram lá no passado? Será que, se fôssemos aqui comparar o amor que temos uns para com os outros, que nota nós receberíamos? Basta olhar ao nosso redor, irmãos, aquilo que nós estamos fazendo ou mesmo deixando de fazer. Será que temos vivido também o amor intenso uns para com os outros? Será que nós temos amado como esse cobertor que tem passado por cima daquele que nos ofendeu, daquele que fez algo e nos machucou? E muitas vezes nós nos omitimos. Muitas vezes a ponta desse lençol está na nossa mão para que ele seja esticado e alcance aquele que precisa ser tratado, orientado, disciplinado. Mas muitas vezes eu mantenho ali a ponta desse lençol encolhida, ou melhor, recolhida na minha mão. Tiago 4,17 vai dizer assim: portanto, pensem nisso, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Temos vivido, irmãos, o amor intenso uns para com os outros. Pedro instrui aqueles leitores a amarem de forma intensa, se preocuparem. Talvez muitos daqueles irmãos receberam uma carta encorajadora por uma razão: estavam prestes a voltar atrás, estavam prestes a abandonarem. Em meio ao cenário que viviam, a fé estava ali no início. Aí eu pergunto: quantos de nós, irmãos, temos visto uns aos outros, devagarinho, abandonarem a fé? Quantos de nós temos visto irmãos que não estão mais no nosso meio, e às vezes perguntamos: cadê fulano? Aí, rapaz, nem sei. Aí você procura alguém que dê a notícia do fulano. Precisamos, irmãos, desenvolver um amor intenso. Os nossos, a gente fala aqui numa esfera pequena, num ambiente pequeno, a nossa comunidade não é tão grande, mas ainda assim nós negligenciamos. Ainda assim nós não vivemos um amor intenso. Quantos irmãos no nosso meio não passam por dificuldades, por problemas? Nós nem sabemos. Não é que a gente vá viver procurando saber da vida dos irmãos, mas tem coisas que estão aqui no nosso meio e a gente nem faz conta. E a gente se encontra no domingo e está tudo bem. A gente cumprimenta os irmãos e a gente quase nem pergunta: como é que estão as coisas? Com medo da resposta. Viver de um amor de uma forma intensa. Esse amor, irmãos, não é só para aqueles cristãos, para todos os cristãos. Nós precisamos amar uns aos outros. Nós precisamos amar uns aos outros. Versículo 9, ele vai trazer um outro elemento, que também está dentro dessa esfera do amor. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. A hospitalidade, ela seria com certeza um fruto desse amor intenso que a gente acabou de falar no versículo 8. Essa prática, irmãos, sempre esteve presente na Escritura e sempre foi vista como uma ação honrosa e necessária. No contexto da carta, da qual está sendo exposta aqui o trecho de hoje, mais ainda, era um cenário de perseguição, era um cenário onde existia um fluxo migratório de uma cidade para outra. Era comum, de repente, sair alguém que estava pregando numa cidade e a perseguição apertava e ele corria para uma outra cidade. E quando ele corria, era na casa dos irmãos que ele ia buscar.
hospedagem, era na casa dos irmãos que ele iria buscar abrigo. E essa era uma realidade, era comum isso. Os evangelistas saíam levando aquilo que tinham, suas famílias. E aí imagina, irmãos, o evangelista, o negócio apertou aqui na cidade, ele sai puxando lá seus 9 meninos, né? Chega lá na casa de alguém, irmão, a situação lá está insustentável, me dá uma guarita aqui, me recebe aqui. E aí os irmãos, eles precisavam receber, era comum isso na época. Mas aí eu fico imaginar, irmãos, que receber alguém de surpresa é algo que gera um certo incômodo. Se de repente chega, vou citar aqui, família de Jota, né? Chega na sua casa e diz, vamos passar alguns dias aqui, né? Você diz, todos? E aí isso quebra a sua rotina, e aí isso gera um desconforto, um incômodo, porque você vai ter que se preparar com a quantidade de comida, você vai se preparar com uma despesa que não estava orçada, você vai se preparar com um espaço que não estava organizado para acomodar todo mundo. E é interessante, irmãos, porque Pedro vai usar o termo sem murmuração. Façam isso sem murmuração. Por que ele usa isso? Porque ele sabia que uma ação como essa poderia impactar no ambiente doméstico, mas poderia impactar principalmente no coração, irmãos. O camarada poderia dizer assim, não, entre, né? Fiquem aí, né? E ali moendo no seu coração, a murmuração. E quantos de nós, irmãos, não servimos, até servimos, mas servimos com murmuração? Eu queria citar aqui um exemplo. Tem um camarada que a gente leva para Lagoa Nova, ele e a sua família. Ele mora num sítio, e todo domingo quem vai daqui para lá passa nesse sítio e leva ele e os seus familiares para Lagoa Nova, né? E certa feita havia chovido e eu não sabia, nunca tinha ido lá, na verdade, né? E ele mandou uma mensagem para mim dizendo assim, meu irmão, tem só uma laminha no caminho. E quando eu entrei na estrada de terra, né, da estrada de terra até a casa dele, deve ser mais ou menos uns 2 quilômetros, né? E foi até lá, irmão, a laminha era do asfalto até a casa dele. E assim, foi tenso, eu nunca tinha dirigido, nunca participei de rally na vida, mas foi tenso chegar até a casa dele. E eu ia sozinho, só que quando entrou todo mundo no carro, o carro, é lógico, fica mais pesado, ficou mais difícil ainda, né? E aí, o irmão era o caminho todinho dizendo assim, meu irmão, vai sujar o carro todo. E eu disse, não, quem me enviou aqui vai providenciar a lavagem. E aí, irmãos, é óbvio, e o retorno do mesmo jeito, né? Porque não seca de uma hora para outra a terra, né? E eu imaginando o retorno já era noite. Eu disse, meu Deus, se eu ficar aqui no prego, nessa estrada, só Jesus. E aí voltei, e aí eu vou confessar o pecado, irmãos. Quando olhei para o carro, né, eu acho que só tinha o lado de dentro limpo, né? E aí a murmuração ela vem, né? Mas quando a gente vai estudando, vai lendo algumas coisas e verdades como essa vêm ao nosso coração, essa murmuração ela é substituída, irmãos. Quem já teve a oportunidade de ir lá, ela é substituída pela alegria de pontualmente aquela família está esperando a condução para levá-los para cultuar o Senhor. São coisas como essa que nos fazem compreender o que é esse amor intenso. Hoje eu digo, meu irmão, só se não der para chegar mesmo, mas se der, com lama ou sem lama, nós iremos. Precisamos servir, irmãos, sem murmuração. Precisamos servir e sem murmuração. Versículo 10, ele vai dizer assim: servi uns aos outros conforme, ou melhor, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Ainda diante das instruções de como os cristãos deveriam viver à luz do fim, ele vai falar sobre os dons,
sobre como esses dons recebidos de Deus deveriam contribuir para o crescimento e para o fortalecimento desses relacionamentos. Nós devemos entender, irmãos, que esses dons, eles são dados pelo Senhor, eles são entregues pelo Senhor aos seus servos. Nós podemos até pedi-los, como a Escritura nos orienta, e procurá-los, mas eles são concedidos pelo Senhor. O termo aqui é outro termo interessante, despenseiros. Ele traz a ideia, irmãos, de mordomos, de alguém que toma conta de uma despensa. E aí ele acaba de falar sobre hospitalidade, sobre alguém que vai administrar agora aquela nova gestão com hóspedes em sua casa, e ele vai agora introduzir a questão dos dons, ou seja, sejam bons despenseiros daquilo que receberam de Deus, ou seja, os dons. Ele traz esse elemento da dispensa e intercala com esse outro versículo. Você que gerencia a sua casa, você vai lá na dispensa, no seu armário, você olha aquilo que está faltando, você olha aquilo que ainda tem, você vai organizando, você vai gerenciando. E quando alguém precisa, você vai lá, retira da dispensa e serve. O que Pedro está orientando aqui é: sejam bons dispenseiros, usem os dons que vocês receberam de Deus para servir uns aos outros. Chega alguém com a necessidade, vai lá, pega o teu dom na tua dispensa, serve ao Senhor sem murmuração. Façam isso para glorificar aquele que deu o dom, e o Senhor será glorificado quando os seus dons eles forem utilizados no serviço. Quando estivermos, irmãos, ajudando, contribuindo, utilizando os dons que Deus nos deu, uns para com os outros, o Senhor será glorificado com isso. Interessante que esse termo multiforme graça, ou seja, muitas formas, muitos dons. Aquele povo ele deveria ser abençoado com a prática dos dons em seu meio. O Senhor ele se mostra gracioso, abençoando o seu povo. Por meio dos dons, por meio deles, muitos eram assistidos, muitos eram consolados, muitos eram alimentados e muitos eram instruídos. Os dons que o Senhor nos concede não é para ficarmos com eles guardados. Nós acabamos de ler os talentos, aqueles que foram e que reproduziram esse talento, ganharam, receberam a aprovação do seu Senhor. Mas aquele que recebeu o talento e escondeu, esse recebeu a reprovação do seu Senhor. Daí não podemos fugir da pergunta: o que temos feito, eu e você, povo de Deus, com os dons que o Senhor nos concede? Temos usado, a igreja tem sentido os dons que o Senhor tem presenteado ao seu povo? Você já pensou, irmão, você amando o seu irmão de forma intensa, de forma verdadeira, sem murmuração, usando os seus dons e talentos para abençoá-los, tratando os seus pecados em amor, cobrindo com o cobertor, aquele que se estica. A pergunta é: para quem isso seria bom? Para o outro ou para você? Para ambos, irmãos. A igreja sempre cresceu dessa forma, quando os dons eles são usados uns para com os outros. Nesse caso, Pedro traz a ideia da hospitalidade, e aí por trás está a ideia aqui do socorro. Quantos não foram agraciados por terem onde se alojar, por terem onde se alimentar? Eram os dons uns dos outros sendo postos em prática. Nós poderíamos achar, irmãos, que essa receita foi apenas para aqueles cristãos. Nós poderíamos ler o texto e dizer assim: nossa, isso deu certo só para eles. Eles foram hospitaleiros, eles amaram de forma intensa, eles esticaram o amor, e esse amor alcançou muitos, encorajou muitos, fortaleceu muitos. Será que isso dá certo só naquela época? Será que essa receita ela poderia ser copiada nos dias de hoje? Já pensou se pudéssemos ter essa prática na nossa comunidade local? Você já pensou, irmãos, se esse amor ele fosse esticado na vida daqueles que estão precisando, na vida daqueles que estão carentes? Por exemplo, nós temos aqui a cesta do amor. Nós passamos aqui a recolher, de um tempo para cá, uma quantidade mais significativa, concordam? Os diáconos vão de
mas houve um trabalho de instigação, um trabalho de orientação, de incentivo, para que os irmãos pudessem estar trazendo, e esse alimento está contribuindo com outros irmãos. Mas precisou desse movimento. E quanto às outras situações, irmãos? Aí eu pergunto, você já imaginou vivermos aquela realidade onde os irmãos eram socorridos, os irmãos eram amados de forma intensa, os irmãos eram abençoados com os dons uns dos outros? Se a gente resolve trazer essa prática para o nosso dia a dia, a pergunta é: isso é possível? Talvez a sua resposta diga: sim, é possível. E talvez eu traga uma outra: e por que a gente não vê isso tão prático? Por que numa comunidade pequena como essa a gente não vê coisas óbvias? O que é que nos impede, irmãos? É o nosso egoísmo? São os nossos pequenos grupos? É a nossa mesquinhez? É a nossa hipocrisia? O que é que nos impede de amarmos de forma intensa, de nos preocuparmos com os irmãos, de exortarmos os irmãos, de aconselharmos os irmãos? O que nos impede de servir de forma intensa, de amar de forma intensa? Que nós possamos recorrer ao Senhor para que Ele trabalhe os nossos corações e façam glorificá-lo, irmãos, em todo o tempo. Em todo o tempo. Pedro agora ele continua a falar, agora no versículo 11, ainda sobre dons, e ele vai dizer assim: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Pedro ele vai estabelecer aqui duas categorias de pessoas: as que servem ao reino falando e as que servem ao reino servindo. Me perdoe aqui a redundância. Os que falam, evangelistas, pastores, mestres, aqueles que têm o dom do ensino, aqueles que aconselham, esses deveriam falar. Aqueles que têm o dom, que utilizam a fala para abençoar os outros, seja pregando, seja exortando, seja aconselhando. Pedro está dizendo: falem de acordo com os oráculos. E o que seria isso, irmãos? Falem de acordo com as Escrituras. O oráculo, já naquele contexto, irmãos, eram locais onde as pessoas buscavam respostas divinas acerca do futuro. Se a gente assistir algum filme medieval, a gente vai ver que pessoas recorriam a um lugar, e geralmente esse lugar era distante, e ali tinha uma certa entidade espiritual, eles recorriam para saber o futuro, eram os oráculos. Aqui nós estamos numa época, onde isso era comum, Um dos principais oráculos era o oráculo de Júpiter, é o mais antigo oráculo grego que teve uma repercussão até a época do cristianismo. Por isso Pedro está dizendo, traz essa ideia, onde se recorre para uma resposta. Então Pedro está dizendo: aquele que fala, não fale do seu coração, como nós lemos nos falsos profetas hoje, no capítulo de Jeremias, mas fale de acordo com os oráculos de Deus, que as respostas que precisam ser dadas sejam buscadas na palavra de Deus, que as orientações que precisam ser dadas sejam buscadas na palavra de Deus, que seja a palavra de Deus o guia para a sua fala, o guia para que esse dom da fala, do ensino, da admoestação, da advertência, o que possa nortear essa fala, seja a palavra de Deus. Ele chama atenção para que essas falas não procedessem de cunho pessoal, mas que estivessem alinhadas com a própria palavra. Ele vai chamar a atenção à fidelidade da pregação e do ensino. Aqueles que servem ao Senhor falando, irmãos, esses se fizerem assim de forma fiel, eles experimentarão um milagre, eles vão experimentar Deus falando por meio da sua palavra, ao longo de toda a história. Todos aqueles que pregaram fielmente, e vidas foram convertidas por meio dessa pregação, pela pregação do Evangelho. Aquele que falou, ele pôde contemplar o maior milagre que pode acontecer na vida de alguém,
é a conversão, é a palavra impactando a sua vida, por meio daqueles que falam, que usam o dom da fala em benefício do outro. E aí Pedro vai falar também aos que servem. Eles deveriam fazer isso não confiados nos seus talentos ou força própria, mas dependendo da força do Senhor. Pedro está dizendo, vocês até podem serem bons hospitaleiros, vocês até podem encorajar uns aos outros, mas não façam isso na sua força, porque a sua força é muito fraquinha. Façam isso na força do Senhor. Quando muitas vezes nós achamos ou somos chamados para algo e a gente diz assim, não, eu não tenho condições, não sou tão fraquinho. Que bom que você sabe que você é fraquinho, porque sabendo nós que somos fraquinhos, precisamos buscar, depender do Senhor para tal coisa. Pedro vai trazer agora, irmãos, um elemento que remete a uma finalização, o que chamamos de doxologia, ou seja, é uma parte textual que é como se fosse um final, como se ele estivesse aqui se despedindo. A doxologia é um louvor a Deus, a gente pode ver isso em muitos textos do Antigo Testamento, mas também no Novo. E uma curiosidade é que às vezes no Novo ele aparece no meio de um texto. Essa doxologia é como se a gente lesse e a gente pensasse, aqui é o final da carta, né? Como se ele estivesse encerrando, mas essa não foi a intenção. Ele não está finalizando, embora que pareça que ele estivesse, né? Ele atribui, antes de finalizar o versículo 11, ele atribui a glória ao Senhor, e ele vai chamar a atenção mais uma vez de como deveriam agir, viver, de como eles deveriam ser, de como eles deveriam pensar, se postar, se comportar. Eles deveriam ter um testemunho que honrasse ao Senhor. Para que em todas as coisas seja Deus glorificado, seja servindo uns aos outros, amando de forma intensa, esperando a volta do Senhor, que Deus pudesse ser glorificado em todo o tempo. E ele finaliza esse trecho. Outros pregadores, eles não entendem como isso aqui é apenas uma perícope, ou seja, como uma parte, e eles continuam a pregação. Mas eu resolvi obedecer essa divisão apenas até o versículo de número 11. E aí, irmãos, como aplicar esse texto que já vai, na verdade, se aplicando ao passo que o mesmo é explicado. E aí eu faço uma pergunta, passando agora para as aplicações. Se nós soubéssemos, irmãos, quanto tempo ainda nos resta de vida, o que nós faríamos? O que nós faríamos se soubéssemos que o fim está próximo? Nós podemos responder essa pergunta em duas perspectivas: como descrentes ou como crentes. Como descrentes, se essa pergunta fosse para você, o que você faria se soubesse que o final se aproxima? Talvez você pudesse desejar coisas extravagantes, coisas inéditas, ou até imorais. Afinal de contas, os desejos cultivados em secretos iriam vir à tona agora diante de um pouco tempo que restasse. A gente pode ver isso muitas vezes em filmes, quando pessoas sabiam que o fim estava próximo, aí faziam as maiores milacrias, né? Se você perguntar para um descrente, o que é que você faria se soubesse que vai morrer amanhã? Aí ele vai expor uma relação de coisas que a gente até se surpreenderia. Mas eu preciso, irmãos, dizer uma coisa: se você realmente soubesse dos seus últimos instantes estaria próximo, ao invés de extravasar, de extrapolar qualquer limite, desfrutar da maior dose de prazer imaginável, tudo isso só estaria revelando o quão pecador você é. E embora essa oportunidade lhe fosse dada, seria um desfrute momentâneo. E aí, irmãos, assim como eu, assim como você, nós não sabemos o tempo que nos resta, mas pela graça de Deus e das suas promessas contidas no Evangelho, eu sei o que me espera. E quanto a você? Você sabe o que te espera
se o final de tudo fosse lhe informado, se o final de tudo fosse lhe avisado, você sabe o que lhe aguarda? O Senhor, Ele te chama ao arrependimento, irmãos. O Evangelho, ele pode te libertar desse ser que explodiria caso soubesse e tivesse oportunidade. O Evangelho, ele pode lhe libertar desse ser, dessa fera presa que talvez explodisse se soubesse do final. O Evangelho pode te libertar. Arrependa-se e desfrute dessa certeza em Cristo Jesus como o Senhor da sua vida. Essa seria a resposta do descrente. Mas nós, como crentes, você que nos acompanha, o que iríamos nós fazer no tempo que nos restasse? Certa feita perguntaram a Lutero o que ele faria se soubesse que o fim seria no dia seguinte. E ele disse: eu iria plantar uma árvore e continuaria a escrever os meus livros. Por quê, irmãos? Porque a vida dele já estava de acordo como deve viver um cristão à espera do seu Senhor. Nós, cristãos, como está a nossa vida? Ela está alinhada, irmãos, com aquelas que estão a esperar o retorno do seu Senhor? Se soubéssemos que o Senhor voltaria amanhã, como estariam as nossas lamparinas? Precisaríamos pedir emprestado a alguém? Faríamos de tudo para consertar a nossa conduta aqui na igreja, a nossa conduta em nossa casa, a nossa conduta diante do Senhor, para que Ele pudesse nos encontrar de forma vigilante. Nós cuidaríamos em endireitar as nossas dívidas, falar com aquele que desce no seco na garganta, pedir perdão a quem precisamos pedir, dizer o quanto amamos a quem nunca ouviu isso de nós. Nós nos apressaríamos em endireitar o nosso procedimento para não ser apanhado de surpresa, ou como nós já estamos vivendo, já é suficiente. Mateus 25 nos conta, mais uma vez, e foi lido aqui, eu falei pela manhã, o sermão da manhã tinha a ver com o texto lido, o sermão de hoje à noite teve a ver com o texto lido. Como o Senhor nos fala, irmãos, como devemos nos alegrar por isso. O texto que foi lido fala de uma parábola no mínimo intrigante e classificatória. Ela fala de quem é vigilante e fala de quem é displicente, de quem é irresponsável, de quem é negligente. E ela fala o que acontecerá a cada uma dessas duas categorias. Sobre o nosso proceder para com os nossos irmãos, estamos honrando ao Senhor em todas as nossas ações, como temos amado, irmãos. Pedro instrui os seus leitores a amarem de forma intensa. Amarem de forma intensa. Isso é uma prática no nosso meio. E antes de você pensar assim, o irmão fulano de tal deveria ter feito isso, não faz aquilo, é individual, irmãos. Faça aí um autoanálise, um autoexame. Como eu tenho amado os meus irmãos? Que intensidade eu tenho posto isso em prática? Com que intensidade os meus irmãos, eles são abençoados pelos dons que Deus me deu? Que bom dispenseiro eu tenho sido daquilo que o Senhor tem me agraciado. Está lá, eu estou cheio de dom, minha dispensa está fantástica. Mas eu posso ser um mau dispenseiro, posso estar administrando esses dons para o meu bel prazer, quando na verdade a Escritura nos instiga, nos orienta a sermos bons dispenseiros daquilo que o Senhor nos fornece, daquilo que o Senhor nos abençoa. Como tem sido a nossa prática, irmãos? Os nossos dons, para quem são? Para nós? Para o próximo? Como está a nossa espera?
Quando nós cantamos Maranata, ora vem, Senhor Jesus, essa é uma grande verdade dos nossos corações, uma bela mentira dos nossos lábios. Quando desejamos a volta do Senhor, o fazemos de forma sincera, ou olhamos para um lado e para o outro e está todo mundo fazendo e a gente faz também. Que o Senhor nos ajude, irmãos, nessa caminhada, com sobriedade e com vigilância. E que o retorno dele não nos pegue de surpresa, porque devemos estar caminhando como convém uma noiva que se adorna, se prepara para o grande dia. Se não assim estivermos, que o Senhor nos ajude e nos conceda graça, misericórdia e tempo, irmãos, para que as nossas vidas sejam endireitadas diante dele e que possamos ouvir da sua voz, da sua boca: vinde, benditos de meu Pai. Senhor nosso Deus, a tua palavra ela foi exposta. Ela manteve aqueles cristãos, ó Deus, de forma orientada, enquanto o Senhor não voltava. E eles morreram aguardando o seu retorno, mas foram orientados a não entrar em desespero. Eles foram orientados, ó Deus, a como deveriam viver, a como deveriam servir, a como deveriam esperar. Para nós, anos e anos depois, nos vem a mesma instrução. Nos auxilia, ó Deus, a aplicarmos estas verdades, a não enganarmos a nós mesmos, sendo apenas ouvintes da tua palavra, mas nos auxilia, ó Deus, a vivermos isso de forma real. Nos auxilia, ó Deus, a sermos uma igreja vibrante, mas não vibrante pelos gritos, não, vibrante pelo viver esse amor intenso. Nos auxilia a ser uma igreja, ó Deus, que se pareça com essas virgens prudentes, que almejam, que desejam que esperam o teu retorno, mas que se preparam para isso, ó Deus. Desperta o teu povo para aquilo que temos ouvido dia após dia, nos sacode, ó Deus, nos dá coragem para viver na prática aquilo que temos aprendido. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, pelo dia de hoje, porque de diversas formas o Senhor falou conosco, pela tua palavra que penetra aos nossos corações, ó Deus. Esta que é capaz de separar o mais íntimo do nosso ser, nos mostrar, ó Deus, verdadeiramente nosso erro, a nossa conduta e aquilo que precisamos melhorar. Por isso nós queremos continuar cantando Maranata, ora vem, Senhor, mas que estejamos, ó Deus, cada vez mais vigilantes, possamos, ó Pai, enxergarmos